E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Hoje, então, a gente vai falar, fazer aquela primeira parte, né? A gente vai analisar o giro de notícias. Eu vou ver se de repente a gente acha alguma ação ali pelos indicadores, né? Mostrar como ler os indicadores. Eu sei que não é muito palatável, porque a gente não pode fazer análise, a gente consolida as informações, né? Mas sempre com o intuito de ajudar vocês a operarem, enfim, pelo menos ter algum subsídio para vocês operarem. E aí na segunda parte a gente vai falar sobre milho, sobre a operação de milho, né? E aí como que eu estava falando com o pessoal, o intuito é mais pro cliente mesmo. Eu estava fazendo muitas conversas individuais, então eu vi que de repente alguns temas que seriam interessantes de mais pessoas, seria de interesse de mais pessoas, poderia ser interessante deixar gravado num canto. Algumas pessoas já tinham pedido para eles acessarem depois. E hoje, por exemplo, é um tema que eu acho engraçado, assim, que é operação de commodity agrícola. O Brasil é um país, né, de agrícola, né? A grande parte do nosso PIB, ainda mais nessa época de recessão, em que a gente tem pouca geração de PIB de serviço ou de indústria, ele vai depender muito do agronegócio. Mas apesar disso, a gente opera pouco, né? E milho é muito legal porque ele é um ativo muito direcional, né? O Stormer, ele... Deixa eu só desligar aqui. O Stormer, ele opera bastante milho, né? E a gente tem um cara na casa que é um cara, uma pessoa sensacional como pessoa. É um baita trader especialista em commodities, que é o Guto. Depois eu vou mostrar o canal, deixar o canal para vocês aí. Mas vamos lá então, né? Vamos começar pelo mapa de calor. Agora, a parte de milho vai ser rápida. Eu não vou falar da estratégia. Tem um vídeo do Storm que ele jogou esses dias, bem interessante, falando sobre uma estratégia. Depois eu vou falar sobre ela também. Mas o pessoal pediu para fazer vídeos um pouco mais curtos também. Então eu vou só apresentar o conceito. Então nessa segunda parte, né? Nessa segunda parte a gente vai falar de como operar milho, de como operar commodity. E lembrando, né? Assim, o Brasil, ele é um país agrícola, basicamente. A gente não tem uma indústria forte, né? E uma coisa que eu me preocupo também, que eu estava mostrando para vocês quando a gente falou ali no triple screen, para quem for operar de forma mais tranquila, for trabalhar com position, por exemplo, tem geralmente dois grandes períodos no ano que a gente faz compra, né, maiores. Não estou falando de quando a gente vai fazer swing trade, né, que é geralmente maio para junho e novembro para dezembro, véspera do Rally de Natal. E aí, na ideia daquele triple screen que eu falei, a gente pode ter outras compras ao longo do caminho. Os alvos aqui vão ser menores, né? Para swing trade, enfim, mas acompanhando a tendência do estocástico lento, né? E uma outra questão que a gente pode pensar fazer em operações, eu só vou operar 2 vezes no ano? Não, né? Se operações mais longas, provavelmente essas duas períodos do ano, tem operações swing trade são mais curtas. É uma outra estratégia, né? Você pode tentar aprimorar as entradas. Eu geralmente tendo a seguir o estocástico lento, e se ele já estiver no meio do caminho, aí os meus alvos vão ser menores. Mas também tem uma outra questão que a gente tem que considerar, existem ativos com uma correlação positiva com a bolsa, que andam junto com a bolsa, e daí de fato fazem esses dois fundos. Mas tem ativos que eles têm ou um ciclo próprio, né, que eles dependem especificamente de algum fator específico. Pode ser minério de ferro, pode ser o petróleo em si,
pode ser alguma commodity diferente, ou podem ser também ativos que eles têm uma correlação inversa. Enquanto a bolsa sobe, eles caem. E quando a bolsa cai, eles costumam subir. Por exemplo, uma correlação inversa seria papéis que faturam, né, empresas que faturam em dólar, por exemplo. A gente vê que a Suzano, Klabin, desde que começou essa congestão há mais de um mês atrás, elas chegaram a dar um pique, depois elas caíram, né, dando provavelmente nova oportunidade de compra, mas elas subiram enquanto a bolsa toda ficou lateralizada no topo. E o milho, como ele tem uma correlação muito positiva com o dólar, né, é interessante a gente ter essa outra opção de operar, né, para a gente às vezes fica ansioso, onde que eu vou comprar, o que eu vou comprar, não tem nada para comprar, as ações estão tudo congestionadas. De repente, se a gente ampliar o nosso leque de possibilidades de investimento, a gente de repente consegue ter um retorno sobre o capital, esse giro, fazendo o giro do capital e conseguir uma rentabilidade melhor sobre ele, né, a gente tendo mais possibilidades. Então essa segunda parte a gente vai falar sobre o milho. E aí lembrando, depois eu vou falar tanto do site do Guto, tá? Eu vou até compartilhar já aqui, antes da gente entrar na apresentação, mas só para vocês observarem. Esse é o Guto, é o canal do Guto, tá? Coloca Guto, G-I-O-I-E-L-L-I, ali no YouTube. Todo dia ele comenta milho e boi. Ele mora em Pelotas. É uma pessoa sensacional, sabe demais de mercado, né? Gosto bastante dele. É um cara muito especial. Acho que vale a pena para acompanhar milho, tá? E aí a gente vai falar então sobre o contrato futuro do milho, né? Como é que a gente faz a operação em contrato? Opa, pessoal, tudo bem? Então vamos falar do milho, tá? O que tem de aspectos relevantes aí para a gente falar do milho, né? Primeiro, um ponto importante que a gente tem que considerar sobre o milho, tá? Ele tem uma safra que vai de fevereiro, tá, a maio, é a safra principal, tá? Então todas as notícias, e aí o milho, quando a gente vai operar, a gente vai ver assim, ele respeita bastante a análise técnica, mas a gente tem que estar bem ligado nos efeitos climáticos e como que está indo a produção, principalmente durante a safra de fevereiro a março, mas a gente tem que também olhar a safrinha, que ela é colhida principalmente no centro-oeste, tá, em junho. Tá? Em junho a gente tem uma chamada safrinha, né? A segunda colheita do milho de um período curto, né? Até o meio do ano. Esse período daqui ele é fundamental para a gente entender como é que vai ser a produção do milho. Por exemplo, se sei lá, vai ter tempestade lá no Corn Belt americano, né? E com isso vai ter só a nossa produção, ou vai ter efeitos climáticos que vão afetar a produção dos americanos e a nossa produção, por exemplo, como é que está a demanda dos chineses, tudo isso vai influenciar muito no preço do milho. O Brasil que está ali brigando sempre entre os 3 maiores produtores de milho. E a gente vai ver que essa produção daqui ele vai influenciar outros papéis também, né? O STBP3, por exemplo, a gente viu, acho que quando a gente falou a gente falou sobre o Triple Screen, né? É o Porto de Santos. A gente vai ver que ele faz um movimento maior no segundo semestre, né? Por que ele tem um movimento maior no segundo semestre? Porque é justamente quando a gente tem o escoamento da produção do primeiro semestre de grãos, né? Quando os grãos eles estão saindo. Então, a depender do volume que a gente vai ter aqui, se o nosso produto vai estar competitivo no mercado externo ou não, né? Se o agricultor teve muito prejuízo ou não, como é que foi a produção, se os chineses estão com apetite para compra ou não, a gente vai ter
uma saída maior ou menor, por exemplo, em outros papéis, né, como o STBP3. Então, para operar milho, a gente precisa ter essa visão geral, né? O Brasil está entre os maiores produtores de milho, né? A gente precisa acompanhar as notícias, a gente precisa acompanhar como é que estão os efeitos climáticos na produção. Tem outros players importantes, principalmente o Corn Belt nos Estados Unidos, o apetite de consumo, que também é um grande produtor da própria China, né? Como é que a China está fechando acordo ou não com países como a Austrália, né? Como o próprio Estados Unidos, que foi a tônica da virada do ano de 2019 a 2020. Então são fatores importantes que a gente precisa estar de olho. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer a cotação do contrato de milho? Né? A cotação do contrato de milho é o seguinte: a gente precisa saber que cada contrato futuro de milho equivale a 450 sacas. Então a gente vai acompanhar o preço de cada saca. Tá? Imagina que a saca está a R$60. Então a gente vai pegar essas R$60 da saca, vai multiplicar por 450, né, que é a quantidade de sacas que cada contrato equivale. Né? Então cada variação de R$1 na cotação vai equivaler a R$450 de variação no preço, no que a gente tem. Né? E como que a gente vai saber qual contrato operar? Então a gente vai ter o CCM indicando que é o ativo, a gente vai ter uma letra indicando o mês e a indicação do ano de operação daquele contrato. Né? Então a gente, por exemplo, estava em CCMU, teve vencimento, vai para o contrato seguinte, entendeu? Então é bem simples. A gente vai ter que saber o preço da cotação. A gente vai ver que tem um site que é o CPEA, que a gente consegue fazer acompanhamento do valor do preço do milho hoje, né? Comparar com o milho futuro, quanto é que está sendo negociado o milho futuro, ver se está tendo uma diferença entre eles. A gente precisa ter a noção do que está acontecendo em relação à produção, principalmente no primeiro período do ano ali, em relação à safra, à safrinha. Né, como é que está o apetite do investidor estrangeiro para comprar ou não nosso milho, se ele está competitivo ou não no mercado estrangeiro. Notícias, por exemplo, como a Argentina aumentando a tributação sobre a exportação de produtos agrícolas deles, deixando o produto deles mais caro no mercado internacional. Isso favorece o nosso produto, por exemplo. Então a gente precisa, em relação ao milho, é bem simples, o contrato é bem simples da gente achar, mas a gente precisa ter essa preocupação. Em relação à garantia, tá, um ponto importante que a gente precisa saber ele vai chamar mais ou menos de 10 a 15% do valor do contrato, tá, de garantia. Sendo que até 18 mil a gente não precisa ter disponível o valor em conta. Tá? Então, garantia relativamente simples, você consegue operar também alavancado, né, porque você não precisa de todo aquele valor que você está sendo negociado em conta, né, vai precisar lá de 10 a 15%, e aí a gente vai conseguir fazer a nossa operação. Tá? Em relação a uma pergunta também frequente, aconteceu inclusive essa semana com alguns clientes, e a gente falou quando a gente falou de mini contratos, o que acontece, tá, se eu estou com um contrato do milho, chegou lá dia 15, que geralmente é o dia 15 do mês de vencimento, é quando tem a mudança do contrato, o que vai acontecer com o meu contrato? Né? Então, tem três opções. A gente pode ter troca de contrato, que é simplesmente a rolagem. Né? O que acontece? Imagina que a pessoa estava lá no CCMU, né? Estou comprado, está indo contra a minha operação, quero rolar para ver se a minha compra vai para o alvo. Eu vou vender o meu CC1020 e vou comprar o contrato seguinte. Né? E vou levar o contrato seguinte. Então, vou realizar um prejuízo nesse contrato, compro outro, e isso daqui é como se a rolagem simples do contrato de milho. Tá? Ou você pode simplesmente zerar a posição antes do vencimento, você vai lá, já está no alvo, quero zerar, não quero ser zerado, que é a terceira hipótese, pelo preço de fechamento do fim do vencimento do contrato. Né? Você vai lá, zera a posição, seja no lucro, seja no prejuízo. E se você não fizer nada, você vai ser zerado compulsoriamente pelo próprio vencimento do contrato, e ele vai considerar essa liquidação financeira pela média dos últimos 3 dias do indicador do preço. E aqui o site do CPE, que vale a pena acompanhar, entrar, ver os detalhes de como está o preço da cotação do milho. Tá?
o milho negociado em Campinas. E especificamente também um outro ponto importante para a gente falar é a questão, tanto o horário de negociação, tá, quanto a questão do imposto de renda. O imposto de renda, né, vai ser 20% de imposto de renda sobre as operações de day trade no milho, que nem ação, né, que nem opção. Prejuízos de day trade com milho vão poder ser compensados com outras operações de day trade também, com commodities, com mini contratos, com ações, né? Day trade compensa-se com day trade, swing trade compensa-se com swing trade e a tributação de swing trade também padrão, 15% sobre as operações de swing trade. Mas atenção no seguinte, o horário do milho, tá, para as operações ela é diferenciada, tá? Ela vai de 9 às 4h20, tá? E aí tem um after, e as operações de after, elas são consideradas como de swing trade, elas já são consideradas como do dia seguinte, tá? Então abriu aqui, fechou aqui, operação de swing trade, fica ligado também nesse detalhezinho do milho, tá bom? E aí, pessoal, só colocando agora aqui, vamos dar uma olhadinha, eu coloquei aqui no Ibovespa, tá? Pra gente comparar, no Investing, no site do Investing, a gente comparar a variação, por exemplo, do dólar, comparado ao real, é a linha vermelha, tá? A linha laranja e os candles que estão é o Ibovespa, né? E azul, o milho. E aí o que a gente vê? Olha a correlação positiva entre o milho e o dólar. Quando o dólar chega aí para cima, o milho também vai para cima, né? Ele faz fundos próximos com os fundos do dólar, né? Quando o dólar sobe, o milho também sobe. Quando o dólar abaixa, ele também abaixa. Aí o dólar foi para cima, o milho deu aquela disparada. Então assim, a gente tem que acompanhar tanto essa questão de safra na parte inicial do ano, a gente precisa estar acompanhando de perto o volume de exportações para a China, o apetite da China pelo consumo da nossa commodity principalmente, né? Saber como é que está a produção tanto dentro do Brasil, mas também lá no Corn Belt dos Estados Unidos, né? E acompanhar o dólar. E aí o legal é porque por ter essa correlação positiva com o dólar e uma correlação negativa com a bolsa subiu, né, o milho caiu e o dólar caiu. Aí a bolsa começou a realizar, eles começaram a subir, o dólar um pouco menos, né, mas o milho ele foi para cima quando a bolsa estava caindo. Então é mais uma oportunidade que a gente tem de fazer trade quando a bolsa talvez não tiver dando chances para a gente fazer bons trades nas ações correlacionadas positivamente com a nossa bolsa. É mais uma opção de trade. Por isso que eu quis destacar o milho, para a gente saber, poxa, na bolsa a gente tem aqueles fundos, geralmente maio para junho, e ela começa a derreter ali em setembro, né? Setembro tem um histórico de ter 11 de setembro, de ter o crack da Bolsa de Nova York, o quebra de banco, né? Lehman Brothers, tudo em setembro, e aí vai até aquele fundo, geralmente entre novembro e dezembro, véspera de rally de Natal. Então, quando a bolsa fizer essas realizações, e a maioria das ações também buscar essas realizações, a gente tem mais uma opção aí para fazer trade, tá bom? Mas basicamente é isso. Depois dos próximos vídeos, eu vou ver se eu pego eu falo de estratégias para a operação do milho, né? Tem um vídeo que, se vocês colocarem no YouTube lá, Stormer, milho, como eu opero o milho, ele fez recentemente. Ele fala de algumas estratégias bem interessantes, né? De como fazer a operação com milho. Tudo bem por aqui, pessoal? Hoje veio pouca gente e vocês estão muito quietos para variar. Beleza. Então é isso. Eu queria só dar trazer essa ideia, né, de poder fazer, de ter uma outra oportunidade. A ideia principal é o seguinte: poxa, a gente é um país agrícola, né?
O milho ele é muito direcional, o gráfico do milho, se a gente coloca CCM1020, CCMX20, vocês vão ver o gráfico, ele é muito direcional, um gráfico não costuma deixar pavios muito grandes para cima, para baixo, né? Tem essa questão, até 18 mil, a questão de chamar, não vai chamar garantia, né? A margem de garantia também em relação financeira é pequena em relação ao quanto que a gente vai operar. Você usa o gráfico de milho ou utiliza também os fundamentos, safra, safrinha? Pois é, o Ramon, eu fico ligado, o milho é o seguinte, eu fico acompanhando, principalmente na safra e na safrinha, eu vejo como é que está a demanda externa, né? A gente tem que se ligar muito na China, acordos comerciais com os Estados Unidos, ficar de olho nas informações de saída, de começa de tanto da parte de silagem, quanto também a parte de saída para o porto, para ver se a demanda está forte, né? Então, assim, eu não consigo operar só gráfico, né? Isso é uma limitação minha. Eu preciso ter uma visão sistêmica do todo e tudo precisa fazer sentido na minha cabeça. E aí eu acompanho sempre notícia também. Tá? Eu uso o gráfico e acompanho as notícias. Se você sabe, por exemplo, que vai ter muita chuva, que a produção vai ser fraca em função disso, né? E que, sei lá, tempestades nos Estados Unidos está afetando lá o Corn Belt, né? China está brigando com a Austrália em função de grãos e gado, isso provavelmente vai gerar um aumento do preço, porque tem menos produtos sendo colocados no mercado. Se você vê que a produção nos Estados Unidos está alta, que a produção aqui está batendo recorde, né? Provavelmente vai ter mais produto no mercado. Se vai ter mais produto no mercado, o preço provavelmente vai cair, né? Porque a demanda não vai precisar de... Ela vai ter um poder de negociação melhor com o fornecedor. Então o preço não vai cair tanto. São esses fatores que influenciam no milho. E você, para o milho, essa questão meteorológica é super importante. É tão importante, para vocês terem uma ideia, estava conversando com um cliente que ele opera nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos eles têm uma modalidade de opção, tá, que é baseada no weather, né, no clima, no tempo, né, justamente para o próprio agricultor, quem trabalha com agronegócio, poder se lastrear, se proteger em relação aos efeitos climáticos na produção, né? No Brasil a gente não tem isso. É bem diferente, mas é legal. A ideia básica então é essa: milho é simples de operar, né? Pega lá 450, multiplica o número de contrato. A gente é uma ferramenta que a gente tem, uma opção para a gente investir que tem uma correlação inversa com a bolsa. Então, de repente, a bolsa está chata, está congestionada. A gente tem alguma outra ferramenta para a gente poder operar e ganhar dinheiro. Tá? Não tem mistério de tributação, mesma coisa. Tá? Vencimento, mesma coisa de um contrato futuro. Né? E basicamente, para operar, tanto a análise técnica funciona, mas também acompanha as notícias, efeitos climáticos, produção, como é que está sendo a safra, como é que está sendo a safrinha, principalmente esse início do ano, né? E isso vai repercutir em outros papéis, que nem a gente viu com o Porto do Santos, para exportação. Então a gente precisa estar ligado como é que está esse consumo, principalmente pelo mercado asiático. Tá? E como é que está a produção lá no Corn Belt, no cinturão do milho nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Alguma pergunta? Alguém? Beleza, pessoal. Vou fechar por aqui. Foi rapidinho, então. Tá bom? Fala, Maicon. Não tem pergunta, imagina. Beleza. Tá certo, então. Então pensem aí com carinho em como operar milho. Tem um vídeo do Stormer lá de como eu opero o milho. Né? É bem interessante, principalmente para essa época de congestão. Eu acho que até a definição das eleições nos Estados Unidos, o mercado vai ser meio tranqueira para a gente operar, tá? Em função desse medo do Biden ganhar, enfim. Vamos ver. Tá bom, pessoal? Beijo. Tchau, tchau. Cuidem-se aí. Até mais. Tchau, tchau.